Paz do Senhor, amados irmãos, é um privilégio estar aqui nessa noite, com saúde, e a família está alegre, todo mundo feliz, a Emanuele, a pastora, o Vitor Hugo, Amém. Todo mundo aqui alegre porque está podendo louvar o Senhor, sentimos muita falta do nosso contato aos domingos, às quartas, e é chegado um tempo às terças, às sextas nos ensaios, aos sábados, nas aulas de música. Pois é, tá todo mundo aqui com saudade da igreja. Eu nunca vi sentir tanta saudade. E eu acredito que os irmãos também estão nessa noite com muita saudade desses encontros, desses abraços, essa meninada correndo, o pastor brigando e aquela coisa. Eu sei que as crianças estão sentindo falta do pastor, da Casa de Reclamações. Será? Tá assim. E eu sei também que aquele momento nosso ali é um momento de comunhão, juntos. E eu nunca imaginei, irmãos, passar por um tempo desse em que estaríamos restritos a ir à casa do Senhor. E a pastora fez bem em colocar ali quando ela disse que o Senhor colocou dentro dela um fogo avisando para os irmãos valorizar aqueles momentos que estávamos ali juntos. E eu sempre, nas minhas pregações, eu dizia para os irmãos que o salmista Davi dizia que ele amava a casa do Senhor. A melhor coisa da vida de Davi era estar na casa do Senhor. E hoje a gente, por essa ausência já de 2 a 3 domingos, a gente pode perceber que essa ausência realmente nos acende um fogo dentro de nós, em que nós ficamos com aquela vontade enorme de ir para a igreja, mas por uma determinação do Estado nós não podemos. E, queridos, sabemos, e nós que somos cristãos sabemos que essas coisas haveriam de acontecer. Talvez alguns imaginássemos que não ia acontecer agora, mas pegou praticamente toda a humanidade de surpresa. Praticamente o mundo inteiro de quarentena, inclusive a igreja do Senhor. E nós somos um povo livre, um povo que mesmo em 4 paredes não para de adorar ao Senhor, não para de louvar ao Senhor. E aí eu me lembro de Paulo e Silas quando estava preso e a igreja orando e as cadeias caíram, né? As cadeias romperam e eles saíram naquela noite. Amados irmãos, eu fico olhando assim, é chegado um tempo em nossas vidas que tem que ser valorizado cada minuto na casa do Senhor, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. E eu sempre falei disso, eu sempre falava esse versículo lá na igreja, para que a gente se atentasse para o hoje, que era o dia que a gente tinha, que era o dia que a gente poderia fazer o que tinha vontade de fazer na presença do Senhor. Mas tudo bem, eu quero que vocês me acompanhem na leitura em Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18, que Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que o sofrimento do presente e as glórias do porvir. E a palavra do Senhor diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Meus amados irmãos, até o verso 25 por enquanto. Amados irmãos, o apóstolo Paulo está falando, né? Está escrevendo para uma igreja, a igreja dos romanos, o povo que estava ali
recebendo essas cartas do apóstolo Paulo, falando, havia naquele tempo também um grande sofrimento, uma grande perseguição à igreja. E nós estamos vivendo um tempo diferente. Quer dizer algo para vocês que nós não estamos sendo perseguidos. Nós estamos colocados de quarentena por um breve tempo. Que isso sirva, amados irmãos, de alerta para que eu e você faça aquilo que o Senhor propôs ao nosso coração de fazer no dia de hoje e não esperar pelo amanhã. E Paulo está dizendo, eu tenho bem certo que o sofrimento do tempo de hoje, ou seja, do tempo presente, do agora, ele não pode ser comparado com as coisas que Deus tem para nós, com a glória que o Senhor tem revelada para a sua igreja. Então é tempo de reflexão, é tempo da igreja aproveitar esses dias que nós estamos fechados, reunidos em casa, em adoração, em comunhão. Nós podemos ainda brincar, podemos mandar palavra pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. Nós ainda somos muito privilegiados nos tempos atuais. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem por certo que o que vai vir para nós é maior do que essa quarentena que nos prende hoje. Amém. Amados irmãos, Deus tem nos proporcionado nesses últimos anos aqui na comunidade Rever grandes mover. O Senhor ele tem feito grandes coisas em nosso meio. O Senhor ele tem operado milagre. O Senhor tem curado. O Senhor tem restabelecido casamentos. O Senhor ele tem feito grandes coisas em nosso meio. E por isso estamos alegres, como diz o salmista Davi. E a palavra está dizendo no verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu estou falando aqui para pessoas que são filhos de Deus, pessoas que amam ao Senhor, pessoas que têm entregue a sua vida ao Senhor. E a você que de repente não fez essa entrega por completo ainda, você está tendo um momento de reflexão, você está tendo uma oportunidade extraordinária de refletir. Eu fico imaginando que tinha muita gente que falava assim, eu não vou para a igreja hoje, eu vou o dia que eu quiser. Amados, agora sim, hoje você não pode ir para a igreja. E você não tem escolha, você tem que ficar em casa. Você não pode escolher entre ir e não ir, você só pode ficar em casa. E às vezes muitos ignoravam esse chamado que nós tínhamos com a igreja. Porque nós sabemos, e nós que temos Cristo sabemos, que nem tudo, que o tempo ele não vai ser um tempo para nós só de alegria. Vai ter noites escuras, vai ter dias difíceis, vai ter noites em que a gente vai pedir ao Senhor para que se passe logo esse momento. E eu sei que a igreja do Senhor, eu sei que os irmãos já estão ansiosos para nos encontrarmos. E eu observo bem que tem alguns vídeos que eu recebo aqui de gente mostrando o pastor retornando à igreja depois de um mês, pulando, dando cambalhotas e a igreja toda alegre, dançando. Amados irmãos, eu acredito que vai ser dessa forma. Porque eu acredito que vai ser dessa forma, a gente pulando, dançando, louvorzão, abraçando, porque a gente sempre se abraçou, a gente sempre se beijou, a gente sempre teve aquele contato físico que hoje não podemos. Hoje está restrito a fazer isso. E é tão bom abraçar o irmão e dizer como é que você está. E eu sei que você dentro da sua casa agora, eu sei que você dentro do seu lar agora está sentindo falta desse pastor, da família pastoral. Eu sei que os irmãos estão sentindo falta uns dos outros. Eu sei que os irmãos estão sentindo falta daquele contato. Como disse o salmista Davi, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E nós sabemos que a maior união de crentes é estar junto, comendo, bebendo, cantando, adorando e proclamando o Senhor às nações. Mas eu sei, queridos, que vai chegar um tempo que nós vamos retornar novamente. O Senhor vai nos dar outra oportunidade. O Senhor vai nos dar outra chance. Amém. O Senhor vai nos proporcionar um novo tempo em nossas vidas depois que tudo isso passar. Aleluia. Eu creio que as igrejas estarão mais cheias. Eu creio, olha, eu compartilhei hoje um vídeo que eu recebi, eu até chorei nesse vídeo de hoje, em que os presidentes do mundo inteiro, eles falavam e clamavam e pediam ao Senhor a intervenção. E queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas nações arrogantes hoje estão buscando em Deus o seu refúgio. Estão buscando em Deus a
a cura para esse vírus, estão buscando em Deus um milagre para que essa peste cesse sobre a face da terra. Amada igreja, aquilo que eu coloquei no grupo, olha, que todo joelho, todos os reinos vão se dobrar diante do Senhor. Irmãos, está chegando esse tempo, está convergindo esse tempo em nosso meio. Vai chegar um tempo em que as nações adorarão ao Senhor. Vai chegar um tempo em que todo mundo vai adorar ao Senhor. Creia nisso, igreja, porque o fim dos tempos está chegando. Até aquele que se diz que não acredita no Senhor, ele já começa a pedir que Deus tenha misericórdia. Isso é um reconhecimento de que nós não estamos só no universo, que nós não estamos aqui jogados e perdidos e largados. Não, nós estamos aqui cuidado e zelado pela mão de um Criador que se chama Deus, Amém. Que se chama Yeshua, que se chama o Senhor. Então, querida igreja, o que está nos aguardando depois desse período que nós não sabemos quanto tempo durará, mas eu creio que não vai durar muito tempo, que logo em breve nós estaremos de volta às nossas igrejas e de volta à comunhão uns para com os outros. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo aqui sobre essa questão que eu acabei de ler para os irmãos, dizendo assim: pois a criação está sujeita à vaidade não voluntária, ou seja, mas por causa daquele que a sujeitou. Queridos, nós estamos vivendo um tempo sombrio na humanidade. O clima, tudo está praticamente invertido nesse mundo. Só que isso, o Senhor, Ele vai redimir tudo isso. Assim como Ele vai redimir eu e você, assim como Ele vai redimir a sua igreja, Ele vai redimir também a natureza. E depois ele diz aqui no verso 23, e não somente ela, mas também a nós que temos as primícias do Espírito. Querido, sabe o que é isso? Ter as primícias do Espírito, ou seja, nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas. Amém. Nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos a primícia de Deus em nós, que é o seu Espírito. E ele diz assim: igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Nós já fomos adotados pelo Senhor Jesus. Nós já somos adotados pelo Senhor e por isso nós podemos ser chamados filhos de Deus. Às vezes quando a gente fala isso perto de um incrédulo, ele diz: não, mas você não é filho de Deus. E a gente tem certeza, a gente conhece a palavra. Nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos filhos pelo sangue de Jesus. Nós somos filhos porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele veio e levou sobre si os nossos pecados. Amém. E a Bíblia diz que o Senhor, quando Ele subiu aos céus, Ele ia enviar sobre nós o Consolador. O Consolador foi enviado para todos os filhos. Todos aqueles que crêem no nome do Senhor, ele é considerado e ele é adotado como filho de Deus. E nós aguardamos, segundo a palavra, a redenção do nosso corpo. Ah, queridos, esse corpo aqui ele vai perecer. Esse corpo ele vai voltar ao pó e ele vai voltar à sua origem. Mas nós receberemos, segundo a palavra, a redenção de um novo corpo. Sabe por quê? Porque é uma promessa para nós. Porque no verso 24 diz assim: porque na esperança fomos salvos. Se nós somos salvos, nós vamos passar a nossa eternidade com o nosso Senhor. Nós vamos receber novos corpos. Nós vamos receber um Deus lá na eternidade que estará conosco todos os dias. Ele já diz isso em sua palavra, que nós não ficaremos um dia aqui na terra sozinhos. E vai chegar um dia que nós não vamos estar mais só. Por mais que alguns se sintam que está só nesses dias, alguns acham que Deus não está vendo, não está ouvindo. Querido, eu quero dizer para vocês, a soberania de Deus, ela é real. Ele é soberano, Ele tem controle de tudo. Nada foge do controle do Senhor Jesus. Nada foge ao controle das suas mãos. Nada foge ao controle dos seus olhos. E por isso creiam que o nosso Redentor vive. Amém. O nosso Redentor vive, igreja. E por isso que nós temos que estar alegres. Nesses momentos nós não podemos desanimar. Nós não podemos ficar tristes. Nós temos que ficar alegres. Porque nós estamos dentro de casa, nós estamos privados, mas nós estamos comendo, bebendo, nós estamos nos alegrando, mesmo via um aplicativo, um meio social, uma rede social. Nós estamos em comunhão uns com os outros. Mas eu quero dizer para vocês, conforme o verso 25,
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que nós estamos esperando realmente nós não vimos, não estamos vendo, mas nós estamos sentindo o convergir de Deus em nossas vidas. Amém. Aquilo que nós aguardamos, nós não temos dimensão de entender o que é e como é. É como diz em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais penetraram em corações humanos, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem algo especial para nós, tem algo da parte de Deus que vai nos surpreender. E nós temos que estar esperançosos por esse dia. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. É momento de ter muita paciência. É momento de não se ficar desesperado pelo emprego. É momento de ficar desesperado se o país vai entrar em recessão. Querido, nós temos que crer no Senhor. A palavra do Senhor diz que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém. Não importa, depois que tudo isso passar, o que importa é que o Senhor, Ele continua vivo. O que importa é que o Senhor, Ele vai continuar cuidando dos seus. Amém. Então, se você ainda está longe do Senhor, agarre Ele nessa noite, se aproxime dEle. Fala, Senhor, eu quero pedir perdão e eu quero voltar para o Senhor nesta Amém, noite. Senhor. Porque às vezes a gente está na igreja há muito tempo, mas a gente é só um amigo da igreja, um amigo do Evangelho. Queridos, é noite de salvação na tua casa, é noite de salvação entre os teus. Então você nessa noite pode passar a crer naquilo que você não vê e ter dentro de si a paciência sobre aquilo que nós estamos aguardando. Amém. E a palavra do Senhor diz em Romanos 6, que está falando, o verso 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Queridos, eu quero dizer para vocês, creiam que o Senhor, Ele vai nos tirar dessa situação que estamos atravessando. E creiam que nós vamos sair do outro lado ileso, sem nenhuma marca desse coronavírus. Tudo que a gente fala hoje tem coronavírus. Tudo que a gente ouve hoje tem a palavra coronavírus. Nós temos que substituir essa palavra e dizer: o Senhor está no controle. O Senhor, Ele controla tudo. Nós estamos dando mais êxito à palavra coronavírus do que a palavra: o Senhor é o meu refúgio. Deus é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. E eu termino essa palavra dessa noite de hoje dizendo: olha, creia no Senhor Jesus. Creia. Coloca toda a tua esperança nele. Toda a tua esperança deve estar nele. Nós vamos estar orando nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, nós entregamos esse culto a ti. E nós queremos nessa noite, Senhor, que o Senhor venha alegrar os nossos corações. Amém, Jesus. Que o Senhor venha nos visitar nesta noite com a revelação Sim, da Deus. tua palavra. Em nome de Jesus. Ó Senhor amado, perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados. Senhor, sara a nossa terra. Senhor, sara, Senhor, a nossa terra que foi ferida agora por uma peste, Senhor, que se alastra por toda a terra, em que morre muita gente, milhares de pessoas estão morrendo. Senhor, nós confiamos que o Senhor é um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, mas se alegra com o coração arrependido. Ah, Senhor Deus, nós pedimos agora que o Senhor venha visitar a casa de cada irmão da nossa Amém, igreja. Senhor. Que o Senhor venha visitar cada lar da nossa Em igreja. nome de Jesus. Que o Senhor ele venha visitar, Senhor, da criança até o mais velho dentro das casas. Amém, Jesus. Senhor, visita nossas cidades. Sim. Senhor, que coloca os teus anjos ao redor do Distrito Federal. Sim, Deus. Não deixa que essa peste, Senhor, venha tirar empregos. Que essa peste venha assolar esta cidade. Senhor, quanto tempo nós clamamos a Ti e dizíamos que essa cidade é do Senhor. E nós reafirmamos, Senhor, essa cidade é Tua. Amém. Por mais que haja escarnecedores nesse tempo, nós declaramos que essa cidade é Tua. Amém. Reina, Senhor, em nosso meio. Sim, Deus. Reina
Reina, Senhor, no meio do teu Amém, povo. Senhor. Senhor, tu é o Rei. Aleluia. Senhor, tu é o Rei das nossas vidas. Glória a Deus. Reina sobre o Distrito Amém, Federal. Senhor. Reina sobre o Brasil, Em meu nome Pai. de Jesus. Senhor, toma esta nação em tuas mãos. Sim, Senhor. Sustenta essa nação, Senhor. Sim, Senhor. Coloca os teus anjos nos quatro cantos deste Aleluia. país. Em nome de E não Jesus. deixa que essa peste assole esse povo, Deus, que já é um povo tão sofrido. Sim. Mas é um povo que precisa conhecer a Ti. Amém. Pai. Ó Deus É de poder verdade, e glória. Deus. Cuida do Brasil. Sim, Senhor. Cuida do nosso presidente. Sim, Cuida Deus. dos governantes. Sim, Cuida, Deus. Senhor, do Ibanez aqui Amém, também neste Senhor lugar, ó Deus. Pai. Guarda esse governador e esse presidente. Sim, Que Senhor. tudo que eles façam seja o Senhor que coloque dentro deles a tua vontade e o teu querer. Amém. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas. E é em teu nome, ó Pai, que nós agradecemos pelo pão que há na mesa, pela chuva que cai, pelo sol que brilha e agradecemos, por fim, pelo fôlego de vida que há em nós. Amém. Que Deus nos abençoe e Em nos nome de guarde. Jesus. Amém. Amém.